E aí, meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com a análise da prova de Direito Administrativo lá da PGM Curitiba, tá? A prova que foi feita agora nesse último final de semana. E aqui eu já faço só um comentário, uma ressalva. Nós não comentamos as questões que são específicas de legislação municipal, tá? Porque o nosso objetivo aqui não é você ver onde você acertou, onde você errou, porque isso daí você só olha o gabarito lá da banca e resolve o problema. O nosso objetivo aqui é fazer você acertar as próximas questões de concurso que tratem desses assuntos. Então, legislação municipal não está no nosso escopo aqui, não é interessante pra gente. A gente analisa aquilo que vai cair nas próximas provas. Perfeito? Então vamos lá? Começando aqui, questão número 22 da prova. E aqui vou fazer até um comentário que talvez eu devesse ter feito no outro vídeo já, mas enfim, não fiz lá, vamos fazer agora. É o seguinte, nem sempre é bom você ficar lendo os enunciados das questões, tá? Por quê? Porque às vezes os enunciados são grandes e são inúteis para você resolver a questão e aí você acaba perdendo muito tempo com isso. Eu tinha minha estratégia particular, eu não lia os enunciados, eu ia direto para as alternativas e se eu ficasse na dúvida com as alternativas, aí que eu voltava para ver se o enunciado me ajudava em alguma coisa, tá? Essa era a estratégia que eu adotava. Essa é a melhor para você? Cara, aí é você que vai descobrir, tá bom? Mas fica a sugestão para você testar isso, porque funciona. Geralmente os enunciados não servem para muita coisa e você perde muito tempo. E se você já tem um pouco mais de experiência com o concurso, você sabe administrar o tempo é uma das coisas mais importantes que você tem que aprender a fazer. Perfeito? Então já vamos testar isso, já vamos direto para as alternativas aqui para você ver. Olha só, alternativa A. O conceito de serviço público previsto no texto original da Constituição foi alterado por emenda constitucional da década de 90. Difícil essa alternativa aqui, tá? Eu não achei fácil não. É o seguinte, nós não temos um conceito claro de serviço público na Constituição, mas nós temos o artigo 175, que fala que os serviços públicos podem ser delegados, e aí é concessão e permissão, através de licitação. Pode-se considerar que esse artigo 175 conceitua serviço público? Olha, é meio duvidoso, mas até dá para engolir isso daí. Contudo, esse artigo não foi alterado por nenhuma emenda constitucional, tá? Especialmente ali na década de 90, nós temos as emendas 19 e 20, que são muito importantes para o direito administrativo e não alteraram esse dispositivo em nenhum outro qualquer que fale em serviço público. Então está errada essa alternativa, mas eu considero uma alternativa difícil. Mais uma, alternativa B. A teoria do serviço público brasileira, com base na Constituição, costuma fazer distinção entre serviços públicos privativos ou exclusivos do Estado e não privativos ou não exclusivos do Estado. Quando você estuda serviços públicos, e nós batemos isso bastante na aula de serviço público do nosso curso, você tem que conhecer as classificações. E a classificação mais importante de serviço público é aquela, justamente essa daqui. Aqui distingue entre aqueles que são privativos do Estado e os que não são privativos. Só que eles têm sinônimos, tá? São serviços públicos privativos ou exclusivos ou ainda serviços públicos próprios, tá? E aí podem ser os serviços públicos não privativos, não exclusivos ou impróprios. O serviço público privativo ou exclusivo é aquele que é prestado diretamente pelo Estado ou indiretamente através dos delegatários, concessionários e permissionários de serviço público. E o serviço público não exclusivo ou impróprio é aquele que é prestado pelas pessoas diretamente, sem precisar de uma delegação do poder público. É o caso, e aí são os exemplos mais fáceis de saúde, educação e assistência social. Se um grupo de médicos resolverem criar um hospital privado, eles podem criá-lo, não precisa da concessão do poder público. Claro que eles têm que seguir as regras ali do poder de polícia, da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, mas tão somente, eles não precisam de uma concessão. Por isso que esse é um serviço público não privativo ou não exclusivo. É verdade essa alternativa aqui. É isso mesmo, essa é uma grande distinção que a doutrina faz. A alternativa C. A redação atual da Constituição proíbe a prestação de serviços públicos pela via direta. Essa alternativa é fácil, né? É claro que pode fazer pela via direta. O poder público, ele presta serviço público diversas vezes. E toda vez que o poder público está prestando serviço público, é pela via direta que ele está fazendo isso. Então, não tem perigo aqui, está bem errada essa alternativa. D.
No Brasil, inexiste uma lei nacional de participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos da administração pública. Fosse essa questão aqui, na última prova que teve para PGM Curitiba, ali na prova de alguns anos, estaria certa essa questão, porque realmente não tínhamos uma lei, mas agora temos, tá? Inclusive essa lei, durante a aula nós citamos algumas vezes ali alguns dispositivos esparsos da lei. Não é uma lei agradável de se estudar, essa daqui de proteção dos usuários de serviço público, porque ela é uma lei muito aberta, ela tem muitas, sabe, essas considerações gerais e abstratas, assim, que são de difícil aplicabilidade prática. Contudo, tem alguns dispositivos até interessantes, quando prevê ali a obrigatoriedade de ouvidorias nos órgãos públicos e outras coisas assim, tá? Então, existe sim essa lei, tá errada a alternativa. A alternativa é: a Constituição não faz diferença entre o regime jurídico de prestação de serviços públicos e a exploração direta de atividade econômica em sentido estrito pelo Estado. Erradíssima. Faz essa diferenciação sim, e faz em vários momentos. Ali, artigo 173 e artigo 175 da Constituição fazem essa diferenciação. Toda a diferença de regime jurídico que nós temos entre as empresas estatais que prestam serviço público e aquelas empresas estatais que atuam em atividade econômica é toda feita com base nessa diferenciação e muda completamente o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista, com base se elas prestam ou não serviço público. Enfim, tá bem errada essa alternativa E, tá? Essa era uma questão que não era uma questão fácil. As alternativas A e B eu considero difíceis e a B é a questão certa aqui. Feito? E aí, só para te ajudar a entender, esse é um slide que nós usamos lá no aulão em Curitiba, e esse slide é justamente para fazer essa diferenciação entre o serviço público aqui, sabe? Aquele que é privativo do Estado e aquele que não é. Olha só, o serviço público ele pode ser prestado pelo poder público, aí aqui é o serviço público privativo do Estado ou serviço público próprio, se você preferir. Pode ser prestado de forma direta, aí é o próprio Estado que presta, ou na administração direta, ou mesmo a administração indireta, tá? Então, só presta atenção porque a administração indireta presta serviço público de forma direta, tá? Esse joguinho de palavras pode te atrapalhar, mas é isso mesmo. E a prestação indireta do serviço público é aquela feita por concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público. Já aqui, isso que a doutrina chama de serviço público impróprio, serviço público não exclusivo ou serviço público privado ou serviço privado de interesse público é justamente aqui esses serviços da ordem social, que eles são prestados diretamente pelos particulares. É o que eu já falei, saúde, educação, assistência social. Não precisa de autorização, de concessão do poder público para poder prestar esses serviços. Essa é a diferença, essa é a classificação fundamental dos serviços públicos no Brasil. Feito? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão aqui da prova. Questão 23. Olha só, alternativa A. A intenção formalmente declarada da recente modificação da LINDB foi propiciar mais eficiência à atividade de controle, ainda que reduzindo o espectro de segurança jurídica incidente. Está errado. O que as alterações recentes da LINDB, que são aquelas alterações que ocorreram em 2018, elas pretendem fazer é justamente garantir mais segurança jurídica. Aqui é interessante que você entenda o contexto fático que a gente está vivendo no Brasil, tá? Ali, especialmente ali depois da Operação Lava Jato, sabe? De tudo que aconteceu no Brasil ali de 2014, 2013 para cá, esses sucessivos escândalos de corrupção, os gestores estão com muito medo de atuar na esfera administrativa. Por quê? Porque é muito fácil você ser incriminado e você cometer um escorregão, e por causa desse escorregão você sofreu um processo de improbidade administrativa, ou qualquer outro tipo de sanção por parte dos órgãos de controle, especialmente Ministério Público e Tribunal de Contas. Então o que acontece? Essa lei de 2018, ela é uma lei justamente tentando dar mais segurança jurídica para os gestores. E aí ela fala coisas como assim:
como, por exemplo, olha, se você for invalidar um ato, você tem que levar em consideração as condições da época em que aquele ato foi feito. Se você quer mudar a interpretação jurídica de um instituto, você tem que mudar daqui para frente. Prospectivo, você não pode fazer retroagir os efeitos de uma interpretação nova. É esse tipo de dispositivo que a LINDB traz. E é tudo dispositivo para garantir maior segurança jurídica. Por isso está errada a alternativa A. Alternativa B. A nova redação aplica-se às esferas administrativa e controladora, não incidindo sobre a esfera judicial. Está bem errado. Praticamente todos os artigos dessa alteração de 2018 da LINDB, eles falam, aplica-se tal instituto, às esferas administrativa, controladora e judicial. São sempre previstas essas três esferas. Por isso está errada a alternativa B. Alternativa C. É possível que a decisão administrativa imponha aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais, mas que estejam consonantes ao interesse público. Mais uma vez, essa é uma alternativa que vai bem contra o espírito da lei, o espírito que essa alteração da LINDB quis trazer. Olha só, não é para você, em uma decisão administrativa, impor aos sujeitos ônus ou perdas que sejam anormais. Não é isso que a lei prevê. A lei prevê justamente o contrário. Você tem sempre que se guiar em critérios de proporcionalidade, de equanimidade, para poder tomar as decisões administrativas. Alternativa D. A decisão que decretar a invalidação do ato, ou seja, que é um caso de anulação, né? A anulação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime. Perfeito, é exatamente isso que a lei diz, e mesmo que você não tenha conseguido memorizar todos os artigos da lei, eu entendo, eu também não consegui ainda, é difícil memorizar artigo de lei, mas você tem que entender qual é o espírito da norma, e o espírito, a intenção do legislador aqui é essa, sabe? É justamente fazer com que, olha, vamos anular um ato administrativo? Tá bom, vamos anular. Então, vamos fazer isso de forma proporcional, de forma equânime. Não é simplesmente aplique a lei e o mundo que se exploda, sabe? Essa é a ideia de toda essa alteração da LINDB. É isso que você tem que levar contigo. Se você já tivesse isso internalizado, a chance de você acertar essa questão aqui seria muito grande, porque a alternativa D é a única que vai nesse sentido. E a alternativa E, segundo o novo texto legal, na dosimetria das sanções decorrentes de medidas de combate à corrupção, não poderão ser relevadas as circunstâncias atenuantes. Não existe essa previsão aqui na norma, tá? Até tem um dispositivo lá que fala de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mas não tem nada a ver com essa disposição aqui. Por isso está errada essa alternativa E. Não existe essa previsão em local algum. E aí, só para você ter certeza aqui da alternativa D, olha só aqui o artigo 21 da LINDB. A decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas ou administrativas. Até aqui a gente ainda não respondeu exatamente a questão, mas já é interessante você ter em mente isso. E aí o parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais. A soma aqui do caput e do parágrafo único é o que diz a nossa alternativa D. Por isso que está certa aquela questão. Aqui eu fiquei um pouco chateado, porque no nosso aulão de véspera eu trouxe uns 3 artigos aqui da LINDB, artigos novos, analisei lá com os alunos, mas o artigo 21 eu não coloquei. Eu tinha um assentimento que ia cair LINDB, mas eu errei na escolha dos artigos, não levei o 21. Uma pena do jogo, perfeito? Mas recomendo muito que você estude todas essas alterações da LINDB. É pouca coisa, tá? Em meia horinha ali você pega tudo. E é um assunto que ainda vai cair muito, porque ele tem importâncias muito graves, muito profundas para o direito administrativo. Perfeito? Vamos lá. Mais uma questão, questão 24 agora.
tanto a doutrina como a jurisprudência não estão pacificadas no Brasil no tocante ao estabelecimento do regime jurídico da responsabilidade civil estatal por omissão, que ora é entendida como objetiva, ora como subjetiva. Essa é uma característica da banca, o FPR, é uma banca bem doutrinária, tá? E essa é uma questão um pouco mais doutrinária mesmo. Realmente, a responsabilidade civil por atos comissivos, né? Ou por ações, ela já é bem pacificada no Brasil. É responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativa, aqui na esfera do direito administrativo. Se for lá no direito ambiental, é teoria do risco integral. Ok, até aí tá bem tranquilo. Contudo, quando é por um ato omissivo do Estado, aí a questão é mais complicada, tá? Nós temos divergência. Na doutrina nós temos divergência de verdade, alguns autores falam que é objetiva, outros falam que é subjetiva. Na jurisprudência nós já temos bons parâmetros e a regra geral é que será subjetiva a responsabilidade por omissão. Mas nós temos uma série de hipóteses em que a jurisprudência reconhece que a responsabilidade por omissão pode ser objetiva também, em algumas situações específicas, quando o Estado é garante de determinada situação, ou quando nós temos uma norma específica determinando essa responsabilidade objetiva. Enfim, nós temos a divergência doutrinária. Na jurisprudência, eu acho meio complicado falar divergência, na verdade o que nós temos é regra com uma série de exceções. Mas o examinador aqui quis falar que ainda é divergente na jurisprudência, então a gente aceita essa alternativa aqui. É o tipo de alternativa que eu iria ler as demais, tá? Eu só marcaria como certa essa daqui se as demais eu tivesse certeza que estão erradas. E dá para ter certeza que as demais estão erradas. Vamos lá, olha só. Alternativa B. A responsabilidade civil do Estado no Brasil é matéria tradicionalmente regulada tanto pela Constituição quanto pela Lei Nacional de Responsabilidade Civil do Estado. Aqui o examinador ele tirou uma onda com a nossa cara. Ele criou uma nova lei aqui, que é a Lei Nacional de Responsabilidade Civil, que nunca existiu e eu nunca nem ouvi falar. Eu acho que nem existe projeto de lei nesse sentido, ou talvez exista e eu que não conheça. Mas enfim, lei é certeza que não existe. O examinador tirou onda com a gente aqui. C. A teoria do risco administrativo não foi recepcionada pela Constituição. Foi recepcionada sim, tanto é que é a doutrina amplamente admitida no Brasil para fins de responsabilidade civil do Estado. Aqui no YouTube nós temos, são 3 vídeos em que eu falo exclusivamente de responsabilidade civil do Estado. É mais ou menos 1h30, talvez 1h40 minutos ali de conteúdo. E com aqueles vídeos dava para você acertar essa questão aqui, matando as 5 alternativas, tá? Se você ainda não assistiu, recomendo, sinceramente. Vá lá e assista, é de graça e você vai aprender coisas interessantes sobre responsabilidade civil. Principalmente porque é um assunto muito doutrinário e jurisprudencial e aí, nesse aspecto, é bem legal você ver ali uma esquematização de várias jurisprudências sobre o assunto. Perfeito? Alternativa D. O texto da Constituição veda expressamente a responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. Essa alternativa D aqui, ela é um pouquinho difícil, tá? Por que ela é difícil? Porque realmente a regra é que o Estado é irresponsável por atos legislativos. Excepcionalmente é que pode ser responsável. Aí se for uma lei de efeitos concretos ou se for uma lei declarada inconstitucional, tá? São as 2 exceções que nós temos. Contudo, nada disso daqui está previsto na Constituição. Quando ele falou aqui veda expressamente, ele colocou a alternativa como errada. Se ele simplesmente falasse veda implicitamente, aí a questão seria mais complicada e eu acho que eu marcaria certo aí. Mas expressamente, com certeza está errado. Mas eu considero uma alternativa difícil aqui de se eliminar. A alternativa é: as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos respondem subjetivamente por suas ações se tiverem personalidade de direito privado. Não, erradíssimo. Respondem objetivamente, tá? E aí quem responde objetivamente aqui? Tanto as empresas estatais que prestam serviço público, quanto as
concessionárias e permissionárias de serviço público, ou seja, empresas privadas que são delegatárias de serviço público também respondem objetivamente. Se o examinador ainda quisesse complicar mais a questão, ele podia falar com relação aos terceiros não usuários do serviço público, porque nós temos jurisprudência do STF tratando o assunto, salvo engano, do ano de 2009. E mesmo para esses terceiros que não são usuários do serviço público, a responsabilidade civil é objetiva das concessionárias e permissionárias de serviço público. Perfeito? Aqui nós encerramos a segunda parte, ainda tem a terceira parte analisando essas questões. É isso aí e vamos juntos.